Fala pessoal, bom dia, canal Trader Renda Extra. Feliz ano novo para vocês aí. Que Deus abençoe a todos, a todas. Dia 5/1, 9 horas e 13 minutos. Bora começar o ano. Muitas novidades, buscando aí a consistência no day trade. Beleza, galera? Vamos para análise do diário aqui. No diário nós temos essa inflexiva aqui em cima. O mercado veio em duas pernas, basicamente, né? A correção rasa aqui a gente acaba não considerando uma análise macro, então fica uma segunda perna. Temos aqui uma outside bar muito forte, onde já teve desistência perto dos 50% dela. E aqui uma correçãozinha em duas pernas. Vamos ver se esta outra outside bar aqui também vai ter desistência próxima aos 50% dela mesmo, para buscar novos patamares aqui abaixo, pelo menos até renovar essa última perna aqui. Provavelmente não vai ser hoje, caso venha para baixo, né? Mas no diário é isso que eu vejo. Obviamente, eu sempre falo e repito, o mercado pode subir e voltar? Lógico que pode. Quem sou eu para dizer o que o mercado vai fazer, né? Logo eu. Vamos ver aqui nos 60 minutos. Os 60 minutos, a gente consegue fazer uma separação aqui, graças a esse gap aqui, ó. Um gap muito alto, muito forte, né? Foi um gap bem aí de 1.400 pontos, então eu consigo analisar aqui, ó, uma lateralidade. Então eu consigo ver essa lateralidade aqui. O mercado subiu fazendo várias pernas, apesar que, olhando, analisando agora, essa perna aqui, coloquei a régua aqui para me ajudar. Ó, essa perna aqui ainda não teve correção nos 50% dela, o 50% dela é aqui. Então essas correções aqui elas já são mais rasas, ó. Vieram próximo, mas não formalizaram, né, os 50%. Então eu vou dar uma limpada aqui nesse monte de linha que eu coloquei, que agora, para agora, não vai precisar. A única que eu vou deixar é essa daqui, que ela representa o que exatamente? Ela representa os 50% dessa barra outside bar 1 aqui do 60. Então ela tá bem aqui. Deixa eu ver se vai estar certo. Tem muita linha. É isso mesmo. Então essas outras aqui saem. Então essa daqui, ó, 50% da OB 60. E o último movimento aqui foi um movimento vendedor bem forte, né? Então aqui a gente pode fazer duas pernas e voltar a cair. Lembrando que existe um gap de abertura aqui que a gente tem que ficar de olho, porque é o primeiro alvo, né? Caso caia, tá, gap do M60. No caso deu uma venda aqui, o primeiro sinal aqui no gap do 60. Aqui acho que já daria uma venda, porém está muito próximo do gap. Nos 5 minutos, estou vendo aqui muito forte uma pressão vendedora, correção em uma, duas, três pernas. Estamos entre médias aqui, o gap de abertura do 5 está aqui embaixo, que é um outro alvo, né? Gap do M5. Bom, nos 5 minutos eu também vejo aí uma pressão muito forte vendedora, mas está ruim de vender por alguns motivos. Primeiro é o tamanho do stop entre médias aqui, né? Então média de 20 do 60, média de 20 do 5, tá bem próximo. Temos um gap do 60, gap de abertura do 60 aqui, gap de abertura do 5 já está aqui embaixo, daria um alvo um pouquinho maior, mas mesmo assim, ó, nem 400 pontos. Então hoje a gente vai ter que aguardar aí mais oportunidades. Estamos enferrujados, faz um tempinho aí que eu não abro o gráfico, para achar outros alvos aqui para baixo, talvez um gap aqui, esse gap aqui, ó. Então preço vindo, passando aqui, ainda tem que deixar uma estrutura de vendas para a gente poder pegar esse outro gap aqui embaixo. Não sei se eu vou conseguir operar hoje, vou tentar operar bem mais consciente, bem mais seguro, mas é isso. Daqui a pouquinho vai ter fechamento para vocês aí, galera. Bons trades a todos, Deus abençoe, tamo junto, valeu, falou. Fala pessoal, boa noite, 19h44. Bora pro fechamento. Hoje o fechamento vai ser rápido, vamos dizer assim. Não fiz nenhum trade hoje. Vamos pegar aqui, ó, hoje conta real nada, simulador também nada. O que eu verifiquei aqui? Eu imaginava que o dia hoje ia cair, né? Mas os setups aí estavam ruins a gente trabalhar os sinais para a gente poder operar tanto na venda quanto na compra para mim. Então o mercado abriu aqui com um gap, fez uma barra de reversão, porém o primeiro alvo estava aqui, ó, o gap dos 60 minutos, estava muito em cima, o risco retorno horrível. Também estava entre médias, né? Então eu não gosto de operar quando as médias estão aqui bem próximas, porque ele vai se debater aqui dentro. E aí o mercado fez um microcanal, fez a lateralidade do dia aqui, fez um microcanal
e aí deixou uma oportunidade, uma barra de vendas aqui, a barra 9, porém o próximo alvo já estava aqui embaixo. O risco retorno até era favorável, porém um microcanal de alta aqui não era um bom lugar para a gente vender, né? Porque o mercado poderia subir, fazer um topo duplo aqui e aí dar uma oportunidade de venda, a gente vendia. Aí o mercado desceu fazendo aqui, ó, 1, 2, 3 pernas, porém as correções muito curtas, né? Ah, teve mais uma aqui, né? Então 4 pernas. Vou contar certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pernas, porém com correções bem rasas. O que eu quero dizer com correções bem rasas? Uma correção profunda, eu entendo que o preço corrigiu até 50% da perna anterior. Então se nós temos essa perna aqui, apesar que eu tô ruim de olho, né? Vamos ver aqui se não corrigiu mesmo. Não corrigiu. 50% tá aqui. O preço foi próximo, mas não chegou no 50%. Então é isso. O mercado aqui, ó, uma perna. Aí o mercado vem até os 50%, pelo menos, e aí faz a segunda perna. Aí retorna até os 50%, outra perna. E assim por diante. E como eu analiso o preço, tá? Isso é para vocês conhecerem um pouco do meu operacional. Enquanto o preço, a perna, não vem nos 50% aqui, lógico que conforme ele vai fazendo mínimas mais baixas, o 50% vai baixando, tá? Então, nós temos essa perna primeiro, depois essa perna, mas eu nunca deixo de contar a perna desde aqui de cima. Não sei se ficou confuso ou não, em um outro momento eu posso exemplificar, não vou nem focar muito nisso. E aí o mercado ampliou a lateralização do dia. O que tinha esse tamanho aqui, ficou sendo esse tamanho aqui, ó. E aí aqui é um sinal, né, um fundo duplo após atingir aqui o gap dos 5 minutos. Então aqui em cima era uma compra, para a gente levar pelo menos até o gap de cima aqui. Mas eu fiquei com medo dessa pressão vendedora aqui no dia. E o viés do dia ser vendedor também. Então eu acreditei que aqui era sim uma compra, mas eu não acreditei que pudesse vir até pelo menos esse gap aqui. Então na explicação aqui, a gente já elimina esses dois gaps. Essa réguinha aqui a gente não precisa mais. O mercado veio em duas pernas e ampliou de novo a lateralidade. Expandiu. Então a lateralidade ela chegou aqui, ó. Isso é a lateralidade do dia, tá? Estou só levando em conta o dia de hoje. E aí o mercado vindo em duas pernas, rompimento aqui em duas pernas, eu não fiquei confortável em comprar. Mesmo porque nós tínhamos os 50% nesse gráfico do 60 aqui, ó, vocês podem ver que tem uma pernona de baixo aqui. Então nós tínhamos os 50% aqui, ó, que é esse 50% aqui, esse 50% aqui. Então eu imaginei que o preço pudesse chegar aqui, voltar a descer, mantendo a lateralidade do dia. Caso subisse mais um pouquinho, tinha 50% da OB Outside Bar dos 60 minutos, que é essa linha aqui. Mas a partir do momento que ele rompeu e foi, nós tínhamos como alvo a lateralidade, a projeção da lateralidade do dia até então, né, que é desse ponto até esse ponto, 1,61% para cima, que é justamente onde está essa linha azul aqui, ó. Deixa eu colocar a reguinha certa aqui, ó, para vocês acompanharem olha lá, ó. A projeção está aqui, eu vou subir, ela vai sumir porque ela vai ficar bem atrás, embaixo aqui da linha azul, aquela. Então foi onde ele chegou e lateralizou aqui em cima. É isso, não encontrei oportunidades para operar hoje. Nada que coubesse no meu stop, nada que tivesse combinando ali com a minha leitura pré do mercado. Então, fiquei contente, me sinto bem por não ter operado. Isso mostra evolução, amadurecimento, bacana. Vou mostrar para vocês aqui a planilha que eu vou usar agora em 2026 para poder criar um backtest real, né? E essa planilha aqui eu vou usar tanto para conta real quanto para conta simulador. Eu vou operar a conta real pelo menos 2 vezes no mês para garantir o profit ali. Geralmente dia 5 e dia 20. Ou um dia subsequente, né? Se o dia 5 cair num sábado, ou que nem hoje, que não teve operação, aí eu opero no dia seguinte. Dia 20, mesma coisa. E o restante dos dias na conta simulador. E aí eu quero pegar minha taxa de acerto. Essa planilha aqui não está pronta. Essa parte toda de cima aqui preciso alterar ela. Mas tem bastante informação aqui. Ativo, se é compra e venda, quantidade de contrato. Aqui é o preço, né? De entrada e de saída. Aqui vai calcular automaticamente os pontos. Horário de entrada, horário de saída. Porque aí eu consigo ver os horários que eu opero, os horários que vão ter mais assertividade, né? Mais erro. Aí ele vai calcular aqui o meu R, né? A quantidade de R no stop, pontos de stop, relação payoff,
algumas coisas aqui, só quando eu preencher eu vou ver se vai estar certo ou não. Mas o que vai ser bacana para mim aqui, ó, o sinal. Então eu vou apertar aqui qual o sinal que eu entrei, né? O gatilho de entrada, o setup de entrada, o ciclo que eu operei no momento. Aqui vai ser mais subjetivo na explicação da entrada, motivo da saída. Então, se chegou no alvo, se chegou no stop, se eu antecipei o alvo, se eu antecipei o stop. E por que eu saí? Como eu me senti antes de entrar, então isso aqui é interessante. Estava em call, né, se eu estava em reunião, alguma coisa assim. Cliquei por impulso, também vai estar aqui. Como que eu me senti durante, como eu me senti depois de sair. E o que aconteceu após a saída, né? Se o preço chegou no alvo, se a correção foi profunda após atingir o alvo, em relação, ou seja, se o alvo era um alvo real mesmo e depois mudou de ciclo, né? Ou se o mercado continua na mesma região, ou seja, eu coloquei um alvo muito para cima ou muito para baixo e eu não deveria ter a expectativa de que o mercado iria ampliar muito mais, além do alvo que eu queria, né? Então é isso. Acho que a única coisa que falta aqui na minha planilha, que eu vou colocar daqui a pouco, é regra desrespeitada. Então, e aí eu quero mapear quais são as regras que eu mais desrespeito, que eu não respeito, né? Para poder prestar atenção quando for operar. Mas é isso, galera. 2026 está aí. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos para cima. Valeu, falou. Um grande abraço. Até a próxima.